É famosa, pessoa, não briga com ela não. Ô galera, olha só, o negócio é o seguinte. O que é isso aqui mesmo? A fórmula para calcular o trabalho de uma força. Pega-se a força, multiplica-se pelo deslocamento e, cuidado, hein? Tem que decompor a força paralelamente ao deslocamento. Por isso que tem o cosseno do ângulo ali, né? Nada demais. Isso aí é para calcular, na verdade, mais popularmente falando, a energia que essa força entrega ou retira do corpo. Entrega quando o trabalho é positivo, motor, a favor do movimento, e retira quando o trabalho é negativo, resistente, contrário ao movimento. Bom, só que tem algumas situações clássicas em que essa energia que o corpo vai receber vai se transformar em outro tipo de energia. Caloria é uma unidade diferente de joule, que é do Centro Internacional. Mas eu digo o seguinte, ó, imaginem vocês que eu tenho um objeto inicialmente parado e vou aplicar uma força nele. Vocês concordam que depois de um certo deslocamento ele vai ter adquirido uma certa velocidade? Já que ele adquiriu uma velocidade, eu posso afirmar que naquele momento ele tem energia cinética. Lembra que a gente comentou que a energia cinética é a energia da velocidade? Certo? A minha proposta hoje é deduzir a fórmula que a gente usa para calcular a energia cinética. Mas como a única forma de energia que a gente conhece até então é o trabalho, tudo vai ter que partir dessa ideia, para ser honesto. Certo? Eu não posso simplesmente cuspir a fórmula para vocês e pedir para vocês usar. Até posso, né? E foi o que fizeram comigo a vida toda. Só que é tão desagradável, né? E é óbvio que muitos de vocês não querem saber o porquê que a fórmula de energia cinética é do jeito que é. E não é obrigado. Mas eu, para ser um professor meia boca pelo menos, eu tenho que mostrar essa origem. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Se a força foi para lá e o deslocamento foi para lá, o ângulo é... Obrigado. Como é que se calcula a força? O que eu já te mostrei para calcular a força aí? Esse ano. Massa vezes aceleração. Claro, essa força causou uma aceleração nessa massa, né? Certo? Massa vezes aceleração, vezes deslocamento, vezes 1. Cosseno de 0 é 1, tranquilo? O que é aceleração? Nós vimos no começo do ano que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Tenho o direito de colocar isso ali. Concorda comigo? Honestíssimo até agora, né? Mas tu vê, para calcular a distância, eu não posso usar a ideia de velocidade média, velocidade de distância sobre o tempo. Porque a velocidade está variando. Quando a velocidade é variável, se eu quiser calcular a distância que o corpo andou, uma das opções é fazer o gráfico velocidade versus tempo. Começou parado, vamos fazer essa suposição. Começou parado. E de repente atingiu uma certa velocidade V depois de um certo tempo. Como é que eu calculo a distância mesmo que ele andou? A área do gráfico, certo? Uma propriedade que nós vimos lá no começo do ano também, ó. Então a distância que ele andou é a área. A distância que ele andou é base vezes altura sobre 2. Vou colocar no lugar da distância percorrida, então, tempo vezes velocidade sobre 2. Tu concorda que se o tempo inicial é 0 e a velocidade inicial é 0, eu posso tirar esse delta daqui? Porque o que é aquele delta ali? Final menos inicial. Se o inicial é 0, né? Eu não preciso colocar o delta ali. E olha que bonitinho. T dividido por T dá 1. E V vezes V, V ao quadrado. MV ao quadrado sobre 2. Isso veio do trabalho da força. Certo? Mas depois que a força deixou de existir, depois que eu estou olhando o corpo com uma certa velocidade, não faz mais sentido eu dizer que o trabalho foi tanto. Eu já nem sei quem mais empurrou aquele cara. Aí eu vou chamar isso de energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Parece bobagem, cara, mas essa fórmula diz muito pra gente. Essa fórmula diz muito. Primeira pergunta. Dobrando a massa de um objeto, mantendo a velocidade constante, o que acontece com a sua energia cinética? Mantendo a velocidade constante, dobrando a massa do objeto, o que acontece com a energia cinética? Ó, na verdade, como é que tu
faz esse cálculo para responder sem chance de errar. Aí tu dobra a massa. Né? Dobrou a massa, deu 1. Quando eu dobrei a massa, o que aconteceu com a energia? Dobra. Na verdade, não precisa fazer a conta. Teoricamente, já deveria lembrar que se a letrinha está elevado a 1, ela é diretamente proporcional. Uma dobra, a outra dobra. Uma triplica, a outra triplica. Uma cai pela metade, a outra cai pela metade. Certo? Isso eu vou precisar desse raciocínio, até o terceiro eu vou precisar desse raciocínio. O que acontece quando eu dobro a velocidade? Quadruplica a energia. Ou seja, o cara que está a 100 por hora na BR, o cara que está a 200, o cara que está a 200 não precisa só do dobro de distância para parar. Ele precisa de 4 vezes mais distância para parar comparado com o cara de 100. Por isso que é mortal aumentar a velocidade só um pouquinho além do limite. Porque esse pouquinho que tu aumenta é elevado ao quadrado para aumentar a energia do carro. E aí na hora que tu precisa de uma parada de emergência, não tem a distância, pode dar problema grave. Energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Quantas perguntas? 3. Ou eu peço energia, que é o clássico, ou eu peço a massa, bem comum, ou eu peço qual é a velocidade do objeto, que é um pouco mais delicado, porque tem que pegar o ao quadrado e passar para lá, raiz quadrada, né? Um pouquinho mais delicado. Desculpa, demora. Mas, tipo assim, nesse o gráfico da velocidade ele tá subindo regularmente. E se ele for e voltar, não sei o que, não for exatamente... Faculdade, só na faculdade. Precisaria de cálculo diferencial integral para continuar a aula. Certo? Por isso que a gente fica 2 anos estudando cálculo diferencial integral para entender a natureza nua e crua, que é com variações bizarras de velocidade. Ótima a tua colocação. Não. Detalhe, galera, até isso aqui eu citei uma vez só. Até essa fórmula vai sofrer modificação se a massa não for constante. Essa aqui é a segunda lei de Newton para a massa constante e força dependendo só da posição do objeto. Porque se for mais complexo, a lei de Newton muda. Né? A forma original da lei de Newton é assim, ó. É uma equação diferencial, de segunda ordem. A derivada segunda da quantidade de movimento, com o passar do tempo, é igual a 0. Olha que viagem. É bem diferente do que a gente está acostumado. Certo? Isso, depois de um bom trabalho matemático, vira isso. Ó. Aí a gente ensina só isso para vocês no ensino fundamental, no ensino médio, para depois, no início da faculdade, trabalhar bastante cálculo diferencial integral, para agora, por exemplo, né? E outra, eu só estou aprendendo aí as leis de Newton da forma verdadeira como Newton escreveu, porque eu faço física. Quem faz outro curso, nem engenharia, o cara não vai aprender isso. Tem que viagem, né, cara? Então, delicado isso aí. Não vai aprender do jeito que a gente aprende lá na física. Muito boa a tua colocação. Resumindo, eu estou considerando que a força era senão esse gráfico não ia ser reto, eu não ia poder calcular a área da forma simples que eu calculei. Certo? Beleza. Apesar disso, o engenheiro, no final das contas, tem um avião lá com uma certa massa, com uma certa velocidade, ele calcula a energia cinética dele dessa maneira. Isso é honesto. Absolutamente honesto. Agora, olha só. Eu já poderia... vou fazer um raciocínio rápido aqui. Vamos calcular... Isso eu acho que eu já calculei com vocês, né? Quantidade de energia num carro popular. Não? Qual é a massa de um carro popular aí? Um valor razoável? 1 tonelada é ótimo. 1000 quilogramas. Uma velocidade clássica. 60. Uma velocidade clássica. O que tu arriscaria de velocidade normal para um carro que não seja absurdo? 80 por hora é um valor bom. Eu usaria 72 km por hora. Claro. Eu usaria 72. E não era normal causar graça. Era para ser óbvio. Por que 72? Vocês não lembram? É porque é 20 metros por segundo exatos, meu querido. E eu não usaria 72, eu usaria 108. 108 é mais divertido. Porque 108 km por hora é 30 metros por segundo. Por que eu quero usar em metros por segundo? Por causa do sistema internacional. Se vocês quiserem reduzir a velocidade do carro para 72, para dar 20, eu não fico triste. Para mim fica gostoso também. 20 vezes 20? 400 dividido para 2? 200 vezes 1000? O aluno poderia imaginar, meu Deus, professor, quantidade de energia enorme no carro. Ridículo, eu vou te provar.
em quilojoules, aceitas? Uma caloria é aproximadamente 4 joules, vou dividir por 4. A energia de um bombom, a energia química de um sonho de valsa. Né? Quando tu come um sonho de valsa, teu organismo absorve 50 mil calorias, 200 milhões de joules aproximadamente. Mas como teu corpo consome mais de 2 milhões de joules, mais de 8 milhões de joules por dia, né? Mais de 2 milhões de calorias por dia, então a unidade dá a sensação às vezes que é de energia grande, né? Essa energia é grande se tu jogar na cabeça de um elétron. Se tu jogar num elétron, ele, putz, vai ficar próximo da velocidade da luz. Mas num carro não, num carro deu pouca energia. 50 quilocalorias. Muito bem. Será que usar essa fórmula é muito difícil? Pelo contrário, vai ser fácil, sabe por quê? Porque energia é uma grandeza escalar, não tem vetor, não vai ter que decompor vetor, não vai ter que se preocupar com ângulo. Olha que interessante, aquela partezinha ali, né? Beleza? Então energia cinética é mais fácil do que outra hora. Mas espera aí, exatamente, essa outra que eu quero mostrar agora para poder passar a tarefinha. Imaginem vocês uma pedra numa certa altura, parada inicialmente, V0 é 0. Eu pego e abandono ela, ela começa a cair cada vez mais rapidamente. Concordam? Cada vez mais rapidamente começa a cair a pedra. Chega uma hora que quando ela estiver próxima do chão, ela estava parada, ela já vai ter atingido uma velocidade, portanto já vai estar com uma certa energia cinética. Olha que forma interessante de eu calcular a energia cinética que ela vai adquirir. Concordam que é o peso que realiza trabalho sobre a pedra durante a queda? Para calcular o trabalho de uma força, distância, cosseno do ângulo. A força é o próprio peso. Vou chamar a distância de H, a altura em que a pedra estava caindo. Obrigado. Fique à vontade, meu amor. Cosseno de 0 que é? E peso é M. A gente brinca de chamar essa fórmula geralmente de Michel hoje, para a galera decorar. Energia potencial gravitacional, me perdoa, coordenador. Piadinha tosca, né? Michel hoje, certo? M de quê? Ou seja, do que depende a energia acumulada na pedra? Da massa que ela tem, da aceleração da gravidade do local e da altura em que ela cai. E a energia potencial gravitacional é a mesma energia das usinas hidrelétricas. O que eu tenho que saber de uma usina hidrelétrica para saber se ela vai disponibilizar grande quantidade de energia ou não? A massa de água e a altura da água caindo. A massa de água que pode cair, né, sem esvaziar o reservatório, depende do fluxo de água do rio, né? Concorda comigo? Ou seja, não adianta só ser alto e não ter água suficiente. E também não adianta ter um monte de água e a altura ser baixa. Por isso que não é em todo lugar que dá para instalar uma hidrelétrica, certo? E mesmo às vezes tendo tudo a nosso favor, quando tu vai fazer uma barragem, tu acaba inundando uma região tão grande que não vale a pena economicamente tu fazer hidrelétrica também. Por isso que não é qualquer lugar que usa hidrelétrica. Certo, galerinha? Daqui a pouco a gente continua. Muito obrigado pela paciência. Daqui a pouquinho eu já passo uma tarefinha.